Olá, muito boa noite. Hoje é segunda-feira, dia de TVE Esportes, direto aqui do Morro Santa Teresa, ao vivo no Facebook e também em HD no canal 507 da NET. E hoje o assunto não poderia ser outro, a não ser o de que o Grêmio, ao que tudo indica, deverá acabar com o jejum de 8 anos sem conquistar o Campeonato Gaúcho. Ficou difícil para o Brasil de Pelotas, que vai levar para a decisão lá no Bento Freitas um saldo negativo aí de 4 gols. Mas será que o resultado de ontem passou pela arbitragem? E será que a apaixonada torcida chavante ainda acredita na possibilidade de título? Isso é o que a gente vai debater aqui no TVE Esportes de hoje. E para falarmos desse primeiro jogo da final do Gauchão, estamos recebendo uma verdadeira seleção de convidados hoje aqui nos estúdios. Começando por um dos grandes destaques de ontem, autor de 2 gols, o atacante do Grêmio, Everton, conhecido também por Cebolinha. Everton, obrigada pela presença. Eu que agradeço o convite. Também conosco aqui está o técnico do Brasil de Pelotas, ex-goleiro campeão da Libertadores e do Mundial pelo Inter, Klemer. Klemer, muito obrigada pela presença mais uma vez. Que agradeço, prazer, boa noite a todos. E para fechar, então, o nosso timaço de hoje, está também conosco o analista de arbitragem e ex-árbitro Fabrício Neves Correia. Fabrício, obrigada pela presença, boa noite. Obrigado pelo convite, Cristiane, boa noite a todos e aos colegas aqui do debate. E lembrando sempre que tu também é o nosso convidado a participar aqui do TVE Esportes. Manda tua mensagem pelo nosso WhatsApp, que está aparecendo o número aí na telinha, ou então direto lá no nosso live do Facebook. Vamos começar então com os gols do jogo de ontem, no primeiro embate entre Grêmio e Brasil de Pelotas para decidir quem fica com o título do Gauchão 2018. Foi um jogo equilibrado no primeiro tempo, com o tricolor buscando a área do Chavante, que se manteve firme na marcação e explorando o contra-ataque. Mas no segundo tempo, tudo mudou. O Grêmio, com 1 a mais, conseguiu abrir o placar antes do primeiro minuto e depois dominou a partida. O resultado final, 4 a 0 para o tricolor, o que deixa o Brasil aí numa situação bastante complicada para o jogo da volta lá em Pelotas. No primeiro tempo, o Grêmio rodou a bola e tentava entrar na área do Chavante, mas sem sucesso. A melhor chance surgiu dos pés de Jael. Mas o Brasil, numa escapada, respondeu com Calisson de cabeça, que mandou para fora. Até que aos 44 minutos, Éder Ciola, em disputa de bola com Luan, acerta as costas do jogador. Anderson Daronco deu amarelo para o lateral do Chavante e, como era o segundo cartão dele, recebeu o vermelho. Com 1 a mais, o Grêmio colocou Alisson no lugar de Léo Moura e foi para cima no segundo tempo. Logo aos 50 segundos, Jael recebe passe e toca de primeira para Everton, que chuta cruzado na saída de Marcelo Pitol e abre o marcador. 1 a 0 Grêmio. 10 minutos depois, Maicon mandou a bola para a área. Jael de novo cabeceou. Pitol espalmou e no rebote, Alisson concluiu para o fundo das redes. 2 a 0 Grêmio. Aos 24, novamente, Jael serve Everton, dessa vez com um passe de letra. O atacante conclui na saída do goleiro e amplia a vantagem do Grêmio, 3 a 0. Por fim, aos 33, Ramiro cobra falta de longe. Marcelo Pitol tenta espalmar, mas falha no lance e a bola morre no fundo do gol. Final de jogo, Grêmio 4, Brasil de Pelotas 0. As duas equipes jogam nos últimos 90 minutos do Campeonato Gaúcho no próximo domingo, às 4 da tarde, em Pelotas. E com essa vantagem, o Grêmio então pode perder por até 3 gols de diferença, que mesmo assim levanta aí o seu 37º título gaúcho. Se perder por 4 de diferença, aí nós teremos pênaltis. Lembrando que na final não tem o gol qualificado. Vou começar então com o Everton, que foi um dos destaques do jogo de ontem. Everton, ontem vocês meio que inverteram os papéis, tu e o Jael ali, né? Porque geralmente tu serve o Jael e ontem o Jael acabou sendo o teu garçom, foi isso? Ontem foi um pouco diferente, né? Como você falou ali, podemos inverter os papéis, né? O Jael pôde me dar 2 assistências e
participar também do segundo gol ali que o Alisson acabou fazendo, né? Mas é um jogador que a gente espera muito e acredito bastante. Pois é, e um dos passes dele foi incrível, né? De calcanhar, acabou passando no meio das pernas do defensor. Vocês falaram muito sobre esse lance, assim, porque até o Renato comentou na coletiva, né? Brincando aí que vocês estão criando um monstro, né? E aí ele falou, não, um monstro do bem, né? Mas é bacana, assim, ver quando um colega tá em momento de afirmação, como vem sendo o Jael, mesmo não marcando gols ontem, mas com essas participações especiais importantes, né? Muito, muito legal, né? Porque é um cara trabalhador, um cara bem dedicado, que nunca deixa de treinar, né? Um cara bem sério durante os treinamentos, um cara que vem numa crescente muito boa. A gente até chegou a brincar hoje que a recuperação que ele fez, passou um período de, quando eu estava machucado, fazendo a recuperação com o Douglas, a gente chegou a brincar que só ele e o Douglas conseguem dar aqueles passes, né? Pois é, fez bem então esse período com ele, junto com o Douglas, ele absorveu um pouquinho um pouco da habilidade ali da nas habilidade do assistências. Douglas, do maestro Douglas, bacana. Cleber, eu quero saber de ti, a gente viu ontem, obviamente, na tua coletiva, né, a avaliação que tu fizestes sobre essa primeira partida. Dá para dizer que o Brasil teve um primeiro tempo muito bom, né? Inclusive, acho que a melhor chance do primeiro tempo acabou sendo do Brasil. Não sei se tu concordas. Com certeza. Na realidade, nós tivemos 2 tempos distintos, né? Um quando a gente estava com igualdade de condição e outro quando a gente estava com jogador a menos. E jogar contra o Grêmio já é difícil em condições normais lá dentro, né? Se eu estou falando de Brasil, né? Um time com uma condição melhor ou menor do que outros clubes que vão lá, né? Já é difícil jogar lá contra o Grêmio assim, imagina com a situação de ontem. E aquele gol logo no início do segundo tempo também, né? Deu uma desestabilizada. Mas a equipe se comportou bem no primeiro tempo, dentro da proposta que a gente tinha, né? De poder neutralizar as jogadas principais do Grêmio, principalmente na construção do meio de campo, né? Porque hoje o Grêmio joga, o Grêmio força o adversário a baixar o time, né? A defender, porque os 2 extremos vêm para dentro, os 2 laterais se enfiam lá na linha para poder trazer essa marcação, 2 extremos contrário também, mas o setor do meio é onde está, né, o mistério do time do Grêmio, porque são jogadores que movimentam muito, de triangulações, de toque de bola, e a gente conseguiu fechar aquele setor onde o Grêmio teve muita dificuldade. E aí, a partir da expulsão, né? Aí já foi outro jogo, né? Dentro daquela proposta que a gente tinha de repente, levar o jogo para lá com chance de poder ser campeão, porque lá também é um jogo diferente, né? O time do Brasil lá dentro é um time muito forte também. E com o placar elástico e alguns erros individuais que teve no jogo, ficou agora bem mais difícil, né? Mas a gente, dentro daquilo que a gente vem fazendo dentro da competição, fazer de tudo para a gente fazer um bom jogo lá de novo e poder buscar uma vitória. Pois é, e até o fato desse primeiro tempo bom do Brasil aqui na Arena, ele serve, de certa forma, assim, de um alento, de esperança, além, é claro, da ótima campanha, a melhor campanha que fez o Brasil na primeira fase, de certa forma, mostra, assim, que em 45 minutos o Brasil soube se comportar e enfrentar aí um dos times que dizem, muitos, que é o que vem jogando melhor futebol do Brasil. Não, mas o jogo lá é diferente, né? A gente joga de uma maneira diferente. Aqui a gente teve uma proposta, lá no Bento Freitas, com o apoio da nossa torcida lá, o time, a gente tem uma outra maneira de jogar, já vista que a gente está invicto lá vários jogos, entendeu? A gente sabe do poderio do time do Grêmio, mas a gente joga de uma maneira e a gente não vai mudar essa maneira, entendeu? Vai tentar manter isso para que a gente possa buscar o nosso objetivo. Perfeito. Eu já vou colocar o assunto arbitragem aqui no nosso debate, porque foi, né, um dos lances aí mais polêmicos de ontem, a expulsão do Éder Ciola. A gente, inclusive, está aqui com o Fabrício justamente por isso, né? Também para falar, obviamente, de outras análises do futebol em si, mas aproveitar que o Fabrício já foi árbitro de futebol, então tem todo o embasamento e o conhecimento. E a gente vai colocar, então, as imagens dessa disputa de bola, em que o Ciola acaba acertando o Luan pelas costas, né, Fabrício? Foi certa a expulsão, segundo amarelo, como é que tu viu esse lance? Olha, Cristiane, tu colocou muito bem na tua introdução aí todas as sequências da jogada. O Éder já tinha o cartão amarelo por aquele lance que ele
de alguma forma ele tenta defender e a bola bate na mão dele e a bola vai na trajetória do gol, cartão amarelo bem aplicado pelo Daronco. Aí logo depois a gente tem alguns lances que o Daronco comunica ao sistema defensivo do Brasil pela sequência de faltas e aos 44 a gente tem esse lance que é o lance que vem a ser a expulsão. Mas por que ocasionou a expulsão? É um lance que o jogador do Brasil, ele comete uma falta, é uma falta dura, mas ele não é expulso somente pelo cartão vermelho. É pela regra. E no rigor da regra, o Daronco já tinha aplicado o cartão amarelo, aplicando o segundo cartão amarelo, o jogador está expulso da partida. Inclusive, ele faz ali, né, enfim, os gestos, mostrando que seria pela sequência de faltas, pelo rodízio de faltas no Luan. Ele procura mostrar de uma forma bem didática para o Brasil, de Pelotas, para a comissão técnica, que foi bem na frente do banco do Klemer ali, e para quem está assistindo ao jogo, tanto no estádio como na TV, que tudo isso foi gerado pela sequência de faltas, a reincidência de faltas. E isso gerou um cartão amarelo, que foi o segundo, e o jogador número 2, Éder Ciola, foi expulso do jogo. Tá, perfeito. E aí eu quero saber de ti também, antes de passar a palavra para o Klemer e também para o Everton, o que alguns falaram, né, principalmente torcedores, enfim, do Chavante, foi o fato de que ele não manteve esse rigor em outros momentos do jogo. E, inclusive, falam, então, no Ramiro, por exemplo, que teria cometido muitas faltas. Eu conversando hoje com muitas pessoas, inclusive o pessoal lá de Pelotas, que é onde o Klemer está trabalhando agora, eu acho que ele acertou na expulsão, mas a arbitragem não manteve o padrão Anderson Daronco, que atualmente é, juntamente com o Rafael Klaus, na minha opinião, os dois melhores árbitros do Brasil. O paulista Klaus e o gaúcho Daronco. Eu acho que ele aplicou mal um cartão amarelo para o Arthur, lateral esquerdo do Brasil de Pelotas. Eu acho que o Leandro Leite, mais uma vez, como capitão do Brasil de Pelotas, muitas vezes esteve ali sempre cercando a arbitragem, procurando de alguma forma estar pressionando. Essa é a característica do Leandro Leite. Eu apitei muitos anos jogos dele, já no São José, aqui de Porto Alegre, foi o primeiro clube que ele jogou aqui, que eu me lembro. Ele tinha essa característica, mas ontem ele jogou bem. E o Ramiro ele está passando um pouco do tom faz algumas partidas. No Grenal, ele já poderia ter sido expulso. E ontem, se o Daronco fosse um pouco mais rígido com as questões das faltas do Ramiro, o Ramiro talvez também poderia ter sido expulso da partida. É por aí, Klemer, que tu vê essa questão dos critérios do Daronco? Como é que tu avalia o que aconteceu ontem? Primeiro assim, deixa eu ser bem claro para vocês. Primeiro que essa voz que eu vou falar, isso que eu vou falar agora não sou eu, é o Brasil que está falando. Okay. Porque quando se fala em Simon, Paulo César, Gaciba, o próprio menino ali da Márcio Chagas, todos eles concordam com o meu pensamento, que eu vi dentro do jogo, tá? Porque na realidade, foi o que eles falaram. E isso não sou eu, não é o presidente do Brasil, não é o torcedor. É que a não ser que a opinião desses caras que já passaram por várias situações dentro da sua carreira, né, com a experiência que eles têm também, né, não vale nada, né? Tá? Em relação à situação da falta, primeiro, o Luan, ele não sobe na bola. Isso já é um ponto. Porque quando o cara vai subir para dividir a bola, geralmente, no nosso tempo, quando o cara baixava, os caras chamavam, a cama de gato. Mas quando ele não sobe, já é uma situação que o cara que está subindo para atacar a bola, ele já vai passar do corpo. E não tem como ele subir reto, com a perna reta, não tem. Não existe isso, é muito difícil. Mas tudo bem, foi falta. Aí a gente vai cair na situação dos critérios. Quais são os critérios? Será se aquilo ali, se fosse do outro lado, foi o que foi acabado de falar aqui. Por algumas faltas o Daronco não deu. Mas espera aí, só vale para o Brasil? Cara, eu não estou aqui falando em relação à questão da competência do time do Grêmio em relação ao time do Brasil. A gente sabe que o time do Grêmio,
Ele é melhor tecnicamente, em termos em tudo. Agora, isso não quer dizer que ele vai ganhar o jogo. Sim. Eu vou te fazer uma comparação bem simples. A gente, o Barcelona, no Campeonato Mundial. O Barcelona era um time muito melhor que nós, mas isso não quer dizer que eles ganharam o jogo. Agora, é claro, isso não precisa acontecer aquilo, né? O que aconteceu. Aí tu vai, vamos para a questão dos critérios, né? Aí ele o próprio Daronco chegou na hora lá, na hora que aconteceu a falta, né, como o meu amigo falou aqui, o que ele fez? Qual foi o gesto que ele fez? Da repetição de falta. O que é isso? Tá, e por que ele não botou isso na súmula? Ele expulsou por ser uma falta temerária. Então, você está entendendo? Então, fica até difícil de a gente acreditar no que o cara está fazendo dentro do campo. É esse tipo de coisa, é esse peso aí que a gente não consegue entender. Porque a gente se programou todo, passou uma semana estudando o time do Grêmio. Cara, o time dos caras é assim, assado. Aí, numa situação dessa, ele decide o campeonato. Essa é a grande verdade. Não vamos ser hipócritas aqui para dizer que o Grêmio, para tomar 4 do Brasil, lá é muito difícil. É muito difícil. Isso é a realidade. Agora, numa situação dessa, ele praticamente decide o campeonato. Aí eu vou vir aqui para dizer que o Daronco está... Não tem como. Sim. Você está entendendo? E até pelos comentários, né, dos árbitros que saíram aí, da súmula que ele mesmo botou. Não, por que ele não botou lá? Falta. Sabe por que ele botou? Para ele confirmar o cartão que ele estava dando, só por isso. Saiu a súmula hoje à tarde, ele colocou falta temerária, né? Entendeu? Então... Que ele foi expulso. Gente, isso não é eu que estou falando, gente. Eu falei na hora lá, mas todo mundo concordou. E que foi a realidade. Agora, tu imagina, se isso aí é entre Inter e Grêmio. Ele expulsava o cara ali? Eu boto a minha mão no fogo se ele fazia. Então, esse é que é o problema, você está entendendo? É o negócio do peso. Agora, não era preciso fazer isso para o Grêmio ser campeão, porque o Grêmio tem condição de ganhar a gente aqui e ganhar a gente lá. Agora, não era preciso fazer isso. Isso que a gente fica indignado, só por causa disso. O jogo foi tranquilo, tivemos nossos erros como tivemos, o jogo estava ali, na hora que o menino foi expulso, 45. A dificuldade do Grêmio era grande, poderia ou não ganhar o jogo no segundo tempo, aí é isso. Sim, mas, cara, prever, né? com a gente com a menos, era muito mais difícil a gente segurar a equipe do Grêmio. Essa é a grande verdade. Pois é, Cebolinha, vocês comentam muito sobre essa questão assim, de arbitragem ou para vocês é uma coisa que passa meio longe? É difícil para a gente falar de arbitragem, né? Mas a gente vê mesmo que em alguns jogos os arbitragens vêm errando muito, né? Vêm usando critérios diferentes, digamos assim, né? E querendo ou não, o resultado de ontem passou muito por isso também, porque naturalmente a gente acabou tendo mais espaço dentro de campo e a gente sabe que a gente com espaço, com a qualidade dos nossos jogadores, ia achar uns passes que poderiam acontecer os gols, que foi assim o que aconteceu. E até se nota, né, Everton, acho que vocês também, com certeza, notam isso, e o Fabrício pode falar melhor também para nós, às vezes muda até a questão desses critérios de competição para competição, né, e a gente sempre fala, por exemplo, que a Libertadores, inclusive que o Grêmio tem jogo quarta-feira agora contra o Monagas, é uma arbitragem um pouco diferente, porque o jogo rola mais solto, digamos assim, né, a arbitragem geralmente da Libertadores, ela se caracteriza mais por essa questão. Isso vocês também comentam, assim, no vestiário, de que por ser um jogo da Libertadores, ser um jogo do Gauchão, ser um jogo do Brasileiro, às vezes os critérios mudam um pouco? Sim, o próprio Renato sempre passa pra gente, né, quem vai apitar o jogo, ele fala das características do juiz que vai apitar, que ele deixa correr um pouco mais, assim, acho que o Voaden é assim aqui no Sul, né, deixa a característica dele deixar o jogo correr mais. E ele passa muito isso pra gente, sim. Klemer, tu falaste ali quando a gente estava comentando essa questão toda da arbitragem, tu foi bem enfático, de certa forma, disse assim, vamos combinar, é muito difícil o Grêmio tomar 4 gols do Brasil lá em Pelotas, né? Como é que se faz para mobilizar um grupo tendo esse jogo agora de domingo com essa desvantagem tão grande? A mobilização, ela já está feita, entendeu? O torcedor sabe da nossa força dentro da nossa casa, independente se a gente vai meter 4, a gente tem que buscar a vitória, entendeu? A vitória para nós é que é importante. Para a gente tem que fazer um gol primeiro no Grêmio, que já é difícil, entendeu? Mas a gente sabe que a gente tem o nosso time jogando dentro de casa, o nosso time é forte também, é um time que ataca bastante, que pressiona o adversário bastante, e a gente vai se abraçar em cima disso. O que vai acontecer,
A gente pode jogar sem perder o jogo, mas a maneira que a gente joga lá, buscando o tempo todo a vitória, é o que tem nos sustentado dentro da competição, é o que nos tem nos levado aí a ser líder da competição desde praticamente do começo, entendeu? Então, e o torcedor chavante sabe dessa, que quando o estádio está cheio lá, aquela energia de fora ela vem também para dentro, assim como acontece aqui contra o Grêmio, no Grêmio Internacional, o torcedor também empurra, entendeu? Cria todo aquele clima, né? Então é nisso que a gente vai se abraçar, né? Na maneira como a gente joga, na nossa casa, no nosso estádio, e buscar vencer o jogo, independente se seja de 1, de 2, tá entendendo? O mais importante para nós é vencer o jogo para a gente acabar bem. Já estou recebendo algumas mensagens aqui dos nossos telespectadores, inclusive a Patrícia Viola, que esteve aqui na semana passada, ela que é torcedora do Chavante, aqui da Onda Chavante de Porto Alegre, dizendo, olha, Cris, a gente acredita sim, a gente acha que é possível reverter. Então a gente vê que realmente a torcida do Chavante ela é muito apaixonada e sem dúvida nenhuma vai lotar no domingo o Bento Freitas. Fabrício, tu como analista de futebol, né, que vê vários jogos, enfim, tu acha que hoje o Grêmio está jogando o melhor futebol do Brasil ou ainda é muito cedo para afirmar isso? Eu acho que campeonato estadual não é parâmetro para as grandes competições, falando de Libertadores, falando de Brasileiro. Eu acho que o Grêmio é um dos fortes candidatos a mostrar esse melhor futebol, mas a gente tem o Cruzeiro jogando bem, a gente tem o Palmeiras jogando bem. O Atlético também provou agora nessa final que está aos poucos se encaixando com as ideias do novo treinador. Mas eu queria aproveitar aqui o espaço e comentar que o Klemer, sendo o novo treinador do Brasil, ele está mostrando pro futebol gaúcho e agora para a Série B que o Brasil tem uma outra forma de jogar. Mudou muito o time. Agora é um time mais leve, é um time que toca melhor a bola. Tem lá atrás aqueles jogadores mais veteranos, mas que conseguiram dar a base para esses novos que o Klemer, com seu conhecimento de futebol, trouxe juntamente para vestir a camisa do Brasil de Pelotas e bem. E eu acho que o Brasil pode, no próximo domingo, fazer uma bela partida lá contra o Grêmio e principalmente a Série B. Eu acho que o Brasil vai figurar ali nas posições de ponta do campeonato que está para começar agora dentro de 15 dias praticamente. Pois é, até queria saber de ti, Klemer, que importância tem o fato do Brasil, claro, além, né, da vantagem de decidir agora a final em casa, mas que importância tem o Brasil ter feito a melhor campanha da primeira fase? O quão isso é importante para vocês, para mostrar a força do Brasil de Pelotas? A consolidação do trabalho, né? É um trabalho que a gente vem fazendo desde o ano passado, quando nós chegamos no final do primeiro turno e a equipe estava ali quase caindo, né? Na zona de rebaixamento. Nós, com uma metodologia de trabalho diferente, né? Nada contra o treinador que estava lá, até porque passou 5 anos lá e conquistou muitas coisas. É um cara muito conhecedor de futebol, mas cada um com a sua maneira de trabalhar, né? E muito querido, o Rogério Zimmermann, isso, pela Rogério, torcida, esteve enfim. comigo agora na licença A, lá na CBF, a gente esteve fazendo curso junto. Mas era um time que era muita ligação direta para brigar lá na frente pela primeira bola, pela segunda, você tá entendendo? Nunca, não era um time que trabalhava muita bola, e eu gosto de time que joga, entendeu? Você sabe como é difícil fazer isso, hein? Chegar num local com um trabalho montado, para você tentar remontar isso dentro do seu pensamento e dentro da competição, né? Que você é obrigado a ganhar jogos para somar ponto, para sair daquela situação com a pressão muito grande, jogadores, né, com a confiança lá embaixo, a gente tem que reestruturar tudo isso, dar confiança e fazer com que eles acreditem no trabalho e acreditem neles mesmos, né, porque quando vem a cobrança, o jogador passa a desconfiar de tudo, né, até nele mesmo. Aí a gente foi trabalhando, né, as coisas foram acontecendo, conseguimos tirar algumas peças, trazer algumas peças para poder remontar o time, a equipe foi crescendo e aí no final do ano passado chegamos à 8ª colocação, ficando aqui no Sul, só abaixo do Internacional que estava disputando essa competição também. E depois virou o ano, nós fizemos uma reformulação, ficou praticamente 9 jogadores, se não me engano, alguns experientes, né, para poder mesclar essa equipe e trazendo jogadores com características daquilo que a gente pensa, né, como jogo, né, como futebol.
Então, jogadores rápidos, de transição, de movimentação, é claro, dentro das condições do clube, né? E o trabalho foi acontecendo, né? E tivemos também aquele mesmo período que teve Grêmio, que teve Inter, que teve Juventude, de trabalho ali de preparação, de pré-temporada, né? E aí, praticamente, a pré-temporada, ela atropelou o campeonato. Ela foi dentro do campeonato. Pois é, porque esse calendário, esse ano ficou mais apertado. Foram os função 4 da Copa, clubes né? que tiveram esse tempo curto. E a coisa foi andando, né? Conseguimos fazer o trabalho tático, o trabalho físico, aí implantando, às vezes dobrando treinamentos para que, né, a gente acelerasse o processo e com todo cuidado também para não lesionar alguns jogadores, né? E aí o trabalho foi feito, né? E o resultado está aí. Graças a Deus estamos felizes pra caramba, né? A torcida também está feliz, a cidade está feliz por ter 63 anos que o time não viria a uma decisão. Então, para nós foi uma satisfação, está sendo uma satisfação grande de fazer um trabalho numa equipe como o Brasil, com uma torcida apaixonante. Ainda mais a final sendo domingo que vem lá em Pelotas. Everton, o Klemer falava aqui, enfim, da dificuldade que é chegar, mudar toda a fotografia de um elenco, né? Tu trabalhaste com o Filipão, trabalhaste com o Roger, agora com o Renato. Qual a importância do Renato para esse momento atual do Cebolinha? Um Cebolinha mais maduro, um Cebolinha agora titular? Porque tu sempre foi tratado como uma espécie de talismã, né? Aquele 12º jogador que entrava nas partidas, fazia gols importantes, mas agora tu é o dono ali da tua posição pela esquerda, né? A importância do Renato para esse teu momento? É um cara que sempre me deu confiança, né? Para fazer aquilo que eu sei fazer de melhor. Desde quando eu entrava em jogos, quando eu não entrava, ele sempre procurava, não só eu, né? Mas todo o elenco dele, todo o grupo, manter o elenco focado e todo mundo concentrado naquilo que a gente queria, que eram as competições que acabamos sendo campeões. Ele procurava manter o elenco dele sempre bem motivado, né? Até mesmo quem não vê jogando estava motivado. Ele falava que no elenco dele não tem time titular. Todos estão aptos a jogar e quem tiver melhor vai jogar. Eu acho que a prova disso foi agora, nessa final, né? Que jogou Arthur e Maicon, que o titular da posição era o Jair, e acabou perdendo a posição ali no jogo anterior. E eu acho que o professor Renato tem esse grupo nas mãos e isso é muito importante. Que bacana. Pois é, a gente diz muito, né, que o Renato é um grande gestor de vestiário. Tu jogastes com o Renato, né, Klemer? Já conhece ele da época de jogador, mas ele vem se mostrando aí um treinador cada vez mais maduro também, né? Com certeza, até pelo trabalho, pelas conquistas, né? Eu sou até meio suspeito de falar para o Renato. O Renato é meu parceiro, meu amigão, gosto muito do Renato, né? E agora mais como profissional também, né? Porque pelo jeito dele no começo de ser aquele malandrão que as pessoas questionavam muito em relação ao trabalho, né? E hoje está provando aí que é conhecedor do que faz, né? Que tudo que onde ele está botando a mão está dando certo. Então, desejo a maior felicidade para ele do mundo. Pois é importante para o Grêmio porque se confirmar realmente o título, né? São 8 anos aí sem conquistar um gauchão, vem de conquistas importantes como a Libertadores, Copa do Brasil, a própria Recopa esse ano, mas eu acho que ainda imagino que tenha e que vocês comentem lá no vestiário essa questão do gostinho de voltar a ganhar um regional que faz tanto tempo que o Grêmio não ganha, né, Everton? É um título importante, né? Até mesmo por esse jejum, né, de 8 anos sem conquistar esse título. E é o que a gente comenta dentro do nosso vestiário, é um título que a gente ainda não tem, que esse grupo ainda não tem. Já faz acho que uns 3, 4 anos que esse grupo vem trabalhando junto e a gente não tinha conquistado esse título ainda. E é um título que a gente quer e que a gente almeja muito. Eu às vezes te chamo aqui Everton, às vezes te chamo de Cebolinha, né? Queria que tu explicasse para nós esse teu apelido. Na verdade, foi o Pará que te deu, é isso? E foi pela semelhança com o personagem aquele? Foi logo quando eu subi profissional, em 2014, no meu primeiro treino. Ele já falou da minha semelhança e acabou me chamando. No começo eu não gostei muito, né? Por isso que pegou. Até hoje ele me chama assim, não só ele, como meus companheiros, e já acostumei. Já. E tu não te importa agora tu já incorporou o Cebolinha mesmo. Sendo carinhoso não tem problema, né? Isso que importa, né? Fabrício, o que tu achas dessa questão de que o Grêmio vai para um jogo com essa vantagem, né, dos 4 gols, mas que vai jogar na casa do adversário, onde o Klemer já disse que a postura vai ser diferente, porque o Brasil vai jogar em casa. Dá para a gente esperar até um jogo mais movimentado, talvez, um jogo de mais oportunidades por essa mudança de postura do Chavante? Acredito que sim. O Brasil de Pelotas sempre foi uma equipe que foi
carregada pela torcida, mesmo tendo grandes times. Eu acho que o fator local lá no Bento Freitas vai ajudar muito. E o Leandro Voaden, que é o árbitro que está escalado já para o domingo, eu acho que ele vai estar num grande jogo. Eu acho que é mais um grande jogo que ele vai fazer na sua carreira. A gente espera que tudo possa correr muito bem lá, porque a torcida Chavante é uma torcida fanática que curte demais futebol. Pelotas é uma praça que é muito identificada com o futebol, falando de Brasil, falando de Pelotas, falando do Farroupilha. É verdade. Então, eu acho que se a gente for pensar numa cidade do interior que gosta muito de futebol, eu acho que é Pelotas. Então, que a gente possa ter uma grande decisão no próximo domingo. Eu acho que o Brasil vai fazer muita frente para o Grêmio, porque lá vai vender barato. O Klemer e o seu time conhecem cada buraco do campo, e o campo melhorou muito porque não tem mais buraco. Então, eu acho que isso aí vai ser uma estratégia que o Brasil vai ter e vai querer muito, porque se o Brasil ganhar o jogo, na pontuação vai ficar na frente do campeão. Mesmo tendo essa fórmula maluca, eu acho que o Klemer e a sua equipe, e principalmente a torcida, vão lutar muito por esse grande objetivo que é a vitória no domingo. Pois é, até falando nessa questão do regulamento, tu acha estranho também, Klemer, o fato de que o Brasil, aí, se for o vice-campeão, não é considerado campeão do interior, né? É um pouco esdrúxula ou não? Acho que tá... Que não tem. Esse regulamento aí, ele está quase parecido com o do Carioca agora, né? E aí é o campeão da Taça Rio, que antigamente era o campeão da Taça Rio, que era o primeiro turno, e o campeão da Taça Guanabara, tá? Aí eles iam para a final. Sim. Agora botaram os dois que não... Semifinal. Agora botaram uma semifinal que Flamengo, Botafogo e Vasco entraram sem não ganhar nada. Aí estão na final os dois. É impressionante. A mesma coisa nesse regulamento. Porque eu acho que fizeram esse regulamento. Eu não sei na hora, né, que o pessoal da Federação Gaúcha se reúne, os times também não falam nada, porque a tendência é o quê? É Grenal na final. Sim. Tá? E aí o terceiro time é aquele que vai ser campeão do interior. Mas se um desses dois times não for para a final e for o campeão do interior e o time do interior for para a final, a tendência é que seja, se não for campeão gaúcho, a lógica é que ele seja o mas aí não consegue. E pior não é isso. Porque o campeão do interior tem uma premiação. Sim, o prêmio, isso aí. Sim. Uma premiação que faz muita diferença para os times do interior, né? Não tem nada. Não tem nada. É impressionante. Só meu amigo Noveleto. Parabéns, Noveleto. Pois é verdade. Tem essa questão da premiação que realmente é bem importante, principalmente para os times do interior, né? E já há 3 anos que a gente não tem Grenal numa final, então já poderia ter sido repensado essa questão, inclusive pela realidade dos últimos anos. Né? Mas aí também vale na hora que reunirem lá os times, né? Os times do falar. interior falam, olha, se algum time do interior chegar na final e não for campeão, ele tem que ser campeão do interior, né? Não tem como. Cebolinha, como é que foi tua noite ontem? Tu comemorou os 2 gols, tu lastimou um pouco porque teve uma bola na trave, daqui a pouco tu podia ter feito 3, pedido música no Fantástico, ou não, tu ficou satisfeito com os 2? Não, acho que se o terceiro vem seria melhor ainda, né? Foi difícil dormir porque a gente acaba ficando muito feliz, né? Acabei recebendo muitas mensagens, tive que ficar passando a madrugada inteira respondendo mensagens, vendo o vídeo dos gols, porque a gente fica bem feliz mesmo, bem satisfeito com o trabalho que vem sendo feito. E tu gosta de ficar revendo assim os lances, os gols na internet, nos vídeos, ou não? Eu vejo muito no final dos jogos, os analistas de desempenho da nossa equipe acabam passando todos os nossos lances dentro do jogo. Eu costumo sempre chegar em casa, ficar vendo também, vendo onde eu errei, seja no lance, onde eu acertei também, para procurar fazer no próximo jogo. Bacana. A gente está com um compacto de gols teus aqui nesses 4 anos entrando no time titular. Tem gol da Copa do Brasil de 2016, tem gol no Brasileirão de 2017, tem gol do Mundial agora que tu fez contra o Pachuca. Tem como dizer assim, Everton, qual o gol mais especial ou os gols mais especiais dos que tu fez até hoje? Eu acho que o mais especial, sem dúvidas, foi o do Mundial, né? Acho que teve um gostinho bem diferente, por ser uma competição daquele nível, competição de extrema importância para a gente. E a gente estava assim, tendo dificuldades no jogo naquele momento. Eu acabei acertando um belo chute e podendo levar a nossa equipe para a final. E sem dúvida, acho que o gol do Pachuca também acabou dando
uma notoriedade, enfim, para ti, que foi escolhido, inclusive, o melhor da partida, né? Tu fostes notícia no mundo inteiro, né? Tem também essa questão que, imagino, para o jogador é importante. É claro que o coletivo e o Grêmio ter conseguido a classificação é o que vale, mas também tem esse gosto pessoal, da vitória pessoal do jogador, né? Claro, é muito importante, porque, querendo ou não, pela visibilidade do torneio, né, acabou que dando uma alavancada na minha carreira bem legal, né? Porque até o professor Renato brincou comigo, eu tirando fotos lá com gente do Japão, de lá mesmo, brincou comigo dizendo que eu estava uma celebridade, né? E acho que isso é muito importante na carreira de um jogador. Sem dúvida nenhuma, que bacana. O Renato que gosta muito de brincar com essa história do DVD, tu já viu o DVD dele mesmo ou isso aí é só Eu nunca vi, lorota? cara, eu nunca cheguei a ver, até brinquei com ele esses dias que eu falei, até mesmo já eu brincou com ele também, né? Que o dele a gente nunca viu, mas o nosso, ele com certeza, ele tá vendo. O de vocês ele tá vendo, acompanhando ao vivo, em loco, né? Exatamente. Que bacana. A gente está vendo aí alguns desses gols que a gente comentou do Everton e, sem dúvida nenhuma, eu acredito que tu está dizendo, né? A opinião do autor é a que conta, mas, sem dúvida nenhuma, acho que o gol contra o Pachuca foi o teu gol mais representativo, digamos assim, se bem que teve aquele do Palmeiras também na Copa do Brasil, que foi bem importante, né? Enfim, tem vários gols e não é à toa que tu fosse chamado de talismã, porque tu muitas vezes entrou e resolveu a parada, né? Acho que teve o da final também na Copa do Brasil, que foi bem importante, que a gente tava com um jogador a menos, naquele momento do jogo eu acabei entrando, sendo feliz e fazendo aqueles 3-1 que nos deu uma boa vantagem para decidir o título em casa, né? Sem dúvida, é verdade. O Atlético Mineiro aqui. Então tá, a gente está vendo aí mais alguns lances, alguns gols do Everton. Em seguida eu quero falar com ele também sobre planos para o futuro, como é que ele vê essas muitas sondagens que a gente já sabe que estão aparecendo. Tem Rússia, tem França, tem Espanha, tem um monte de clube aí interessado no Everton, mas eu faço essa pergunta para ele depois do intervalo, vai ser bem rapidinho o break e a gente volta em seguida com mais TVE Esportes para você. Estamos de volta com o TVE Esportes e recebendo hoje aqui no estúdio o atacante do Grêmio, artilheiro e destaque ontem no primeiro jogo da decisão do Campeonato Gaúcho, o Everton. Também com a gente o técnico do Brasil de Pelotas, ex-goleiro do Internacional Klemer e ainda o analista de arbitragem Fabrício Neves Correia. Lembrando sempre que nós estamos ao vivo no Facebook e também no HD, no 507 da NET. Já vou fazer então a pergunta que eu introduzi para o Everton antes do intervalo. Eu sei que tu já fizesses, às vezes tu trabalha com algumas metas, assim, de gols, enfim, de objetivos. Tu também trabalha metas de objetivos na tua carreira, assim, tu pensa em jogar, tu tem o sonho de jogar no exterior e tu projeta quando que tu gostaria que isso acontecesse? Claro, acho que sempre no início do ano, né, no início das competições, eu procuro estabelecer metas na minha carreira, né? Procuro, tipo, nesse ano eu quero fazer tal número de gols. E acho que sim, todo jogador sonha em jogar na Europa e comigo não é diferente. Eu venho trabalhando para isso, espero que esse sonho possa se realizar também. E tu coloca, assim, um prazo para isso acontecer ou ainda não? Porque tu é jovem, né, Everton? Tu tá com 22, 22, 23? 22, recém né? completei semana passada. Parabéns. Obrigado. Acho que eu sou bem novo ainda, né? Mas eu procuro sempre trabalhar com calma, porque eu sei que no momento certo tudo vai fluir e vai acontecer. E do futebol internacional, assim, qual o futebol que tu gosta mais, que tu acompanha mais? É o futebol espanhol, o futebol inglês, enfim? Acho que o futebol que eu acompanho mais é o inglês, pela dinâmica do jogo, pela intensidade que é o jogo. Acho que é um futebol que combina até com o meu estilo de jogo, é um que eu venho acompanhando já faz alguns anos. Eu vi também que algumas entrevistas que tu falaste logo após ali a saída do Pedro Rocha, que o Pedro Rocha ele acabava servindo para vocês até como um exemplo, né? Um jogador que começou com algumas dificuldades, demorou um tempinho até para se firmar como titular do time do Grêmio, mas depois conquistou a torcida, um jogador super querido pelos torcedores do Grêmio e que conseguiu aí estar jogando no exterior, tá jogando num grande clube, enfim, ele acaba sendo também um exemplo assim para vocês de trajetória? Claro que sim, acho que dentro do grupo é um jogador que a gente pôde acompanhar esse crescimento dele, né? Nos momentos difíceis ali que ele vinha sendo bastante criticado, a gente sempre conversava, ele, o próprio Fernandinho, quando chegou, né? E ele sempre nos deu força e vice-versa, né? Um jogador de extrema qualidade, a gente sabia do seu potencial, não é à toa que está jogando na Europa agora.
Legal. Klemer, tem uma das perguntas aqui que vieram através das nossas redes sociais, perguntando se tu pensa em treinar um grande clube do Rio, e aí perguntando do Flamengo, porque, enfim, já jogaste no Flamengo. Tem esse sonho, esse projeto também na tua carreira? Olha, treinar um grande clube, seja lá onde for, a gente tem sonho, né? Seja no Rio, em Minas, em São Paulo, no Rio, até próprio Porto Alegre, né? Então, isso aí é sonho de qualquer treinador, né? É claro que a gente está aí numa caminhada, né? O pensamento hoje é fazer um bom trabalho aqui no Brasil, tentar levar o Brasil aí à primeira divisão. Vamos trabalhar muito para que isso aconteça, né? E aí, no decorrer dessa caminhada aí, a gente vai ver o que vai acontecer, né? Até a gente comentava antes do programa, o teu contrato lá é até o final da temporada, né? Então, exatamente. A princípio, a não ser que surja alguma coisa, alguma novidade, mas a princípio a ideia seria cumprir o contrato até o final. Exatamente. Até falando de Flamengo, né? Só para não parecer que a gente fez uma pergunta aqui encaminhando o Klemer para o Flamengo. Na verdade, o assunto de hoje é que o Flamengo quer o Renato Portaluppi. E aí... O empresário do Renato, inclusive, já falou, disse que não tem tratativas, enfim, que o Renato está focado aqui no Grêmio. Mas também vem uma outra pergunta, Klemer. Se caso o Renato fosse para o Flamengo, tu treinarias o Grêmio? Olha, essa pergunta já foi me feita várias vezes. Umas 10 vezes. Mas não é pelo fato de não querer treinar o Grêmio, né? Quem que não quer treinar o Grêmio com o elenco que tem hoje, né? Mas é pelo fato da identificação, né, com o clube, né? Era a mesma coisa você pegar o Internacional e falar para o Renato, eu tenho certeza que o Renato não iria para o Internacional. Sim. Então é mais por essa identificação que a gente tem com o clube. Você imagina o que eu teria que fazer no Grêmio para mim ser treinador? O dia que eu perdesse uma partida, meu Deus do céu, cara. Porque eu tenho muito amigos que são gremistas, os caras muito chegados mesmo, os caras, gente parceiraço. Mas tem a torcida fanática, né, que vai bem pelo lado do coração mesmo, da emoção. Mas para mim seria muito difícil. Não que eu não queira treinar, mas não tem como ter essa relação de treinador, né, e clube, se falando de Grêmio, né? Claro, é verdade. Tem essa questão da identificação. Foste campeão do mundo e da Libertadores, títulos mais importantes do Inter, né? Então, é um carinho, obviamente, especial do Klemer com o Internacional. Vou falar de Libertadores, porque a gente está falando muito, obviamente, do jogo de ontem, da decisão que tem no domingo, o jogo, a grande final do Campeonato Gaúcho, mas nesse meio tempo, na quarta-feira, já tem jogo pela Libertadores, né? Everton, Monagas, já conseguiram conhecer um pouquinho mais esse time? O pessoal da comissão técnica já passou para vocês? Porque não é um time muito tradicional, assim, que a gente conheça facilmente os jogadores, né? A gente chegou a comentar depois da final de ontem que era hora de virar a chave, né? Que a gente precisa desses 3 pontos, é muito importante. A gente vem de um tropeço, nós deixamos escapar uma vitória quase certa lá no Uruguai, um jogo bem difícil, bem truncado. E a gente precisa desses 3 pontos, que são muito importantes, porque a equipe do Cerro já tem 6, né? Então, a gente quer esses 3 pontos. É uma equipe que a gente também não conhece, mas já foi passado os pontos fortes, os pontos fracos da equipe deles, que a gente possa fazer um excelente jogo e sair com a vitória. Fabrício, tu acreditas que o fato do Grêmio ser o atual campeão da Libertadores, ele desponta aí como um favorito nessa Libertadores também? Certamente que sim. São jogos que serão vistos de outra forma, porque o Grêmio se credenciou muito bem o ano passado com o tricampeonato da América. E eu acho que a arbitragem, o Grêmio também vai, de repente, de alguma forma ou de outra, dentro da Conmebol, saber quem vai atuar nos jogos do Grêmio. Os times brasileiros têm muita influência em relação às escalas de arbitragem na Conmebol. E a gente viu que o ano passado o Grêmio só teve o seu grande problema na final, que foi naquela arbitragem do Bascunhac, que foi muito polêmica. Verdade. Então, esse ano, eu acho que a Conmebol vai olhar com um pouco mais de carinho, tanto para o Grêmio como para as equipes brasileiras na competição. E tu acha que o fato aquele do Grêmio ter ido reclamar, enfim, da arbitragem da final, pode ter também algum resquício por outro lado? Tu achas que eles vão ter um pouco mais de atenção com o Grêmio e com as equipes brasileiras? Mas talvez pode ter algum tipo de retaliação também por isso? Cris, o que a gente pede de forma clamorosa, e que bom que a gente está numa rede de TV, é que o VAR possa fazer parte de todos os jogos profissionais.
falando de Série A, de Série B, de Campeonato Nacional. A Sul-Americana tem muito dinheiro para investir no futebol e que esse dinheiro possa ser investido na arbitragem. Porque certamente, quando a gente tiver o VAR, as polêmicas elas vão existir, Sim, mas sim. em muito menor escala. Porque o árbitro, tendo as condições de poder analisar em vídeo e ele sabendo que vai ter aquele recurso, vai ficar muito mais fácil de apitar futebol do que há 10, 15, 20 anos atrás, porque agora teremos os recursos de vídeo para ajudar nas decisões finais da arbitragem. Sem dúvida. Até uma pergunta de um telespectador nosso justamente sobre isso, Fabrício. Ele pergunta o que fazer para solucionar o problema do nível de arbitragem. Poderia ser o árbitro de vídeo, como tu falaste agora? Poderia ser a profissionalização dos árbitros? Ou será que muitos não querem que seja resolvido esse problema, esse Não, a nível gente tem da muitas arbitragem? questões que envolvem isso. A gente até poderia um dia fazer um programa sobre esse tema, porque ele é um tema intrigante, mas ele é apaixonante, porque a arbitragem sempre está em pauta em jogos decisivos. A gente tem que ver as questões das comissões de arbitragem, as estaduais, as nacionais. Elas se perpetuam por muito tempo e o futebol está cada vez mais dinâmico. É sempre bom a gente mudar, a mudança faz bem. A gente tem que pensar também na profissionalização dos árbitros. A gente precisa no Brasil. O Brasil é um país pentacampeão do mundo de futebol mundial. E a gente tem valores para investir na arbitragem. Os árbitros que são categoria FIFA, eles teriam que ser profissionais da arbitragem. E os principais árbitros também, os que apitam Série A e Série B e jogos da Copa do Brasil, eles também mereceriam esse investimento. E depois a questão do VAR. O jogo de ontem, na Arena, e o jogo de domingo, no Bento Freitas, a gente poderia ter lá o container com análise de vídeo, a gente poderia ter as câmeras colocadas para o jogo. É um investimento? É, mas vale a pena, não é caro. E pelo que a Federação Gaúcha de Futebol tem de dinheiro e a CBF, então, eu acho que é uma coisa que vale muito a pena para a magnitude que é um esporte como o futebol, que é o esporte mais popular do mundo, e quem está comandando, quem está jogando e quem está apitando e assistindo, eu acho que merece esse investimento. Qual é a barreira para isso não acontecer? O que impede? No Brasil, Klemer, a gente tem 20 clubes de Série A. 12 não autorizaram a instalação do VAR. 12 não autorizaram? 12. Caramba. Então é sair muita a gente, lista né? deles assim, ó. Para ficar analisando os Será jogos que eles são desses ficha clubes. limpa? Então é um investimento. A gente precisa disso para o futebol ficar mais bonito e menos polêmico. Qual é a tua opinião, Everton, sobre o árbitro de vídeo? A gente chegou a conversar isso logo depois que saiu essa notícia que esses 12 clubes não autorizaram. Se eu não me engano, acho que foi algo relacionado à verba. Tipo, eles teriam que arcar com o valor dos jogos, que daria em torno de 30 e pouco mil por jogo. E por mim, eu sou a favor, sim. Acho que faz parte do espetáculo, né? Acrescentaria muito, ajudaria não só a arbitragem, mas nós mesmos jogadores jogaríamos até mais tranquilo, né? Sem dúvida, porque saberia que num lance polêmico, alguma coisa assim, teria o auxílio da tecnologia. Exatamente. Cris, eu vou dar um exemplo rapidinho. Sábado agora a gente teve o jogo do Bayern e do Borussia. O Bayern ganhou de 5-0, se eu não me engano. Tiveram 2 gols anulados com a ajuda do VAR. Os jogadores baixam a cabeça, o árbitro levanta a mão, porque um foi um impedimento e o outro foi uma falta. E segue o jogo normalmente. Sim. Esse jogo, para ver o que é a educação e o nível de instrução do futebol alemão, esse jogo do Bayern tinha 35 minutos no primeiro tempo, a gente tinha 2 faltas no jogo, uma para cada lado. Então é aos pouquinhos, não é custo, é investimento. Pois é. CBF, Comissão Nacional de Arbitragem, invistam. A gente teve todo um treinamento ano passado para os árbitros, para os assistentes. O pessoal gostou, o pessoal se interessou. Então é só pagar, investir, porque vai valer a pena.
E daqui a pouco, se não for num primeiro momento possível em todos os jogos, mas que nos jogos mais decisivos, nos clássicos, enfim, né? Que se tem esse recurso, porque eu sinceramente acho que quem gosta de futebol, quem acompanha futebol, não tem como ser contrário ao VAR, porque é uma tecnologia que vem justamente para auxiliar, para evitar que às vezes injustiças aconteçam e que resultados sejam modificados, enfim, por lances que não foram bem analisados ali no momento pela arbitragem, né? Isso. É verdade. Vamos torcer para que essa realidade mude, enfim, e para que o futebol também possa usufruir aí da tecnologia, como tantos outros esportes também acabam fazendo. Everton, a gente já estava há um tempo tentando te trazer aqui no TVE Esportes, inclusive no ano passado, em um programa em que a gente tentava a tua participação, veio aqui o Luiz Mário. Eu sei que ele é muito teu amigo, ele falou muito sobre ti, enfim, até brincou e falou sobre a comparação do Papaléguas e o Papaléguinhas, né? Como é que é a relação de vocês? Vocês falam muito sobre isso? Tu também acha que ele é um exemplo, assim, para a tua carreira, um jogador que foi vitorioso no Grêmio? Claro, é um grande amigo que eu tive o prazer de conhecer, né? Uma pessoa de um caráter excepcional, um cara que me ajudou bastante desde de quando eu subi da base. É um cara que sempre me deu conselhos, foi campeão no Grêmio, né? Campeão da Copa do Brasil, e ele sempre brincou com esse apelido, né? Que ele me deu de Papaléguinhas. E é um cara que sou muito grato a ele também. Que bacana. Tem algum jogador que tu escolhe, assim, ou que tu gosta de ver e gosta de analisar um pouco mais detalhadamente, assim, um jogador, não digo um ídolo, mas um jogador em que tu te veja um pouco assim nele, que acha que as características são parecidas no futebol mundial? Um cara que eu sempre, digamos assim, que eu me espelhei é o Cristiano Ronaldo, né? Acho que pela movimentação dentro de campo, pelo oportunismo que ele tem, ele tá sempre bem colocado. É um cara que sempre que eu tenho tempo eu procuro estar vendo lances dele, um cara que tem uma qualidade imensa. E o interessante do Cristiano Ronaldo, né, pelo menos na minha opinião, é o fato do quanto ele é um atleta, né? Um jogador, um atleta na essência da palavra, um jogador que realmente ele trabalhou para chegar ao nível de atuação que ele tem, ele trabalhou para conquistar os títulos, enfim, que ele conquistou. Ele é um jogador muito consciente da importância de cuidar do corpo, dos treinamentos, enfim, muitas vezes treinamentos em casa. Oi? Pula essa parte. Pula essa parte do corpo. Tu acha? Mas ele é um jogador que, bom, a gente tem vários, enfim, séries e documentários que falam sobre essa trajetória do Cristiano. Isso, de certa forma, também é um exemplo, assim, um jogador que cuida do lado atleta, não só pensa em jogar futebol, mas também sabe da importância às vezes, das renúncias que vocês acabam tendo que fazer muitas vezes? Claro, porque a gente sabe que o nosso corpo é o que vai nos dar, digamos assim, uma condição de vida melhor pro resto da vida, né? A gente sabe que hoje em dia é muito importante isso, e acho que todo esforço na frente vai ser recompensado, né? Acho que todo esforço é válido e todo investimento no nosso corpo nesse momento é válido também. Como é que, eu queria saber, Everton, como é que foi o teu início lá no Fortaleza, nas categorias de base? Tu é cearense, enfim, a gente sabe que lá o futebol é um pouco mais difícil, né? Como é que foi o teu início? Como é que foi o início do Everton no futebol? Eu comecei lá dos 13 aos 14 anos, né? Voltando de São Paulo, tive a oportunidade de ir em um teste e ir para São Bernardo do Campo, né? Fiquei lá um pouco menos de um mês, acabei sendo dispensado de lá, voltei pro Fortaleza, acabei jogando lá uma competição em Carpina, contra o próprio Grêmio, onde tive a felicidade de ir bem, e logo no final da competição acabaram me trazendo para cá por empréstimo, onde no final de 2013 eles acabaram me comprando por boas atuações que eu tive na base. E isso, tu tinha quantos anos quando tu viesse para cá? Vim com 16. E não foi muito difícil, assim, largar a família, largar os amigos? Como é que foi Foi. No começo foi bem difícil. Eu lembro na primeira noite que eu cheguei, né, no Olímpico ainda, chorei bastante, porque foi difícil. Eu nunca tinha ficado tanto tempo, assim, longe de casa. Eu ligava para minha família, dizia pro meu pai que eu queria ir embora, não vou ficar aqui, não quero ficar aqui. Mas acabou que eu vi que aquilo era realmente o que eu queria, né? Se eu queria aquilo para minha vida e para minha carreira, eu vi que realmente era aquilo, e graças a Deus tudo fluiu bem, tudo deu certo. Que
Que bacana. Parabéns pela tua persistência. E, infelizmente, já está acabando o nosso programa, passa muito rápido. Eu já vou aproveitar para te agradecer mais uma vez pela tua presença, porque eu sei o quanto é corrida a rotina de vocês, de treinamento, de concentração, de jogos, de viagens. Então, quero te agradecer muito por estar aqui com a gente ao vivo nos estúdios, abdicar aí do teu tempo de folga para estar aqui com a gente. Muito obrigada e parabéns pelo teu excelente momento. Eu que agradeço. Infelizmente, na outra oportunidade, não teve como eu vir, mas eu disse que a próxima eu viria sem falta. E eu que agradeço o convite. Que bom, muito obrigada. Klemer, obrigada também pela presença mais uma vez. E um bom jogo domingo, né? Que o Brasil consiga aí fazer um grande enfrentamento contra o Grêmio. Que agradeço, né, a oportunidade de estar junto com vocês aí. Vai ter certeza que a gente vai fazer um grande jogo lá, junto com a nossa torcida, que vai lotar o estádio lá. E vamos fazer de tudo para ganhar desses caras lá. Fabrício, o que esperar do jogo de domingo? Que a arbitragem não seja polêmica, é isso? A gente espera que sim. Vai ser uma grande festa. O Brasil merece essa festa por estar há tanto tempo aí lavorando, trabalhando, querendo esse lugar no topo do futebol gaúcho. É a torcida mais apaixonada do nosso interior. E que a gente possa, na segunda-feira, ouvir nos jornais, nas rádios, nas TVs, que foi um bom jogo, que venceu o melhor e que a arbitragem passou tranquila. Que o Klemer possa ter uma grande sorte na Série B com o Brasil e com a torcida chavante, e o Everton também possa, juntamente com o Grêmio, alcançar os seus objetivos nesse ano que a gente já está voando, já está no 4º mês do ano. Já passa voando, é verdade. O Grêmio tem aí Libertadores, quarta-feira, depois decisão do Gauchão, tem ainda a Copa do Brasil, tem muita coisa Brasileirão, tem muita coisa pela frente ainda. Meninos, muito obrigada mais uma vez pela presença de vocês. O TVE Esportes de hoje fica por aqui, mas a gente volta na segunda-feira que vem, sempre às 7h30 da noite aqui na TVE. Obrigada, beijo!